Hoje, na cidade de Redenção, nas escadarias do Alto da Rita, no meio das plantas que eu amo. Aqui não tem bosque, não tem esse lugar plano onde eu possa andar no meio das árvores. A cidade é bem ruidosa, tem bastante trânsito. Hoje aqui tá tranquilo, mas geralmente tem pessoas subindo e descendo essas escadas. E aí acabo menos falante. Mas eu acho que quando eu venho pra Redenção, meu espírito fica menos falante mesmo. Tô começando a chegar a essa conclusão. Eu acho que eu fico tão embevecida pela paisagem, pelos montes, pelo verde. Às vezes não tá verde, né? Porque com determinada época do ano fica tudo meio marrom, acinzentado. Que é a caatinga, Mata Branca. Mas eu acho que essa imersão nesse espaço verde, eu sei que as pessoas falam que tá abandonado, que ninguém limpa, mas essa época do ano você limpa e tem que limpar com uma certa constância para poder manter a limpeza. Que como tá chovendo bastante, o mato, né, essa vegetação natural, ela cresce muito rápido. Também não sei se eu consigo subir a escada e falar não. E é isso. Ó, essa área aqui foi toda carpida, foi toda capinada, né? Tiraram mais ou menos uns 2,5 metros de mata na lateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Mas isso já deve estar fazendo quase um mês. Então o mato vai crescendo. Então tem que ter uma frequência de capinagem nessa época do ano, que é a estação chuvosa, muito chegadinha, né? Muito frequente. E aí eu não sei se quem faz a manutenção tem essa capacidade de frequência, né? Não sei. Ontem eu tava tentando contabilizar quantas praças tem aqui no centro de Redenção. Aqui descendo, aqui tem uma praça, nessa árvore aqui. Aí, aqui, ó, é outra praça, que é a Praça dos Ônibus, onde tem esse prédiozinho amarelo. É o mercado. Aqui tem outra praça, que é a Praça da Matriz. Aqui, ó, é a Praça do Obelisco. Aí bem aqui tem outra praça, em frente ao Telefrango, mas não sei como é o nome dessa praça. Bem ali é o Banco do Brasil, tem outra praça. E pro lado de lá, que a gente não vê, tem também a praça do Centro Comunitário, né? Que é o lado que eu moro. Isso tudo aqui no centro urbano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ainda pode ser que tenha mais alguma que eu não conheço, porque eu não conheço todos os recantos da cidade, né? Mas é uma cidade que tem bastante praça. Eu diria que é bastante arborizada, mas não é. Porque uma coisa que eu observo nas cidades do interior é que as casas são casas, como é que a gente chama? Geminadas, né? Parede junto com parede. O pessoal constrói muitos pavimentos, deixa poucas aberturas. Eu não sei como é a ventilação e a iluminação dessas casas. Mas assim, tem pouco espaço, né? Eu não sei se tem uma legislação aqui em Redenção, mas eu acredito que não, porque todas as casas avançam no recuo de frente e muitas poucas deixam recuo de fundo. A casa que eu habito, ela começa no limite do terreno e termina no fundo do terreno. Tem um quadradinho de 2x2 que é a área de serviço. Só. O resto tudo é coberto, né? Então, não tem área de permeabilidade. Quando chove, não tem onde a água infiltrar.
não tem quintal, não tem jardim, não tem recuo lateral, né? Mesmo que o vizinho assista televisão dentro da minha casa, às vezes eu acho isso um pouco complicado. Para mim, que sou da cidade, né, de Fortaleza, se eu viesse morar no interior, ou quando eu vier morar no interior, eu só virei morar, só morarei se a casa for uma casa solta, né? Solta das outras amiguinhas. Porque se você observar, é porque não dá pra ver aqui, mas as casas, elas são casas que ficam todas juntas, né? Não tem recuo lateral. A parede de um já é a parede da outra. Essa daqui, ó, em especial, essa do vidro verde, ela tem um recuo de frente. Mas as outras, não, ela começa na linha do muro, né? E a maioria das casas segue esse conceito. Onde é que tem planta? Na calçada. Eles plantam no passeio, né? Aí alguma casa mais antiga ou algum terreno que ainda está sem construir, aí tem muita vegetação, por exemplo, ali, ó, é um terreno sem construção, aí tem muita planta. Mas se eles venderem aquele terreno ali, não tenha medo. Eles derrubam todas as árvores e constroem. E aqui em Redenção, aqui no centro, uma coisa que eu observo é que se constrói muito kitnet, né? Como recebem estudantes internacionais e estudantes de todo o maciço do Baturité, pessoal de Baturité, de Fortaleza, que não é do maciço, mas vem para cá também. Barreiras, né? Mulungu, Aratuba, Pacuti, as cidades, Aracoiaba, essas cidades do entorno, os estudantes vêm estudar na Unilab. E aí eles acabam tendo que morar aqui, né? Porque não tem transporte diário para suas localidades. E aí a gente se vê obrigado a alugar, né, uma casa, porque a residência universitária da Unilab ainda não está funcionando. Já está toda pronta, né? O prédio já está concluído. Parece que falta só as instalações de água e de luz, não sei precisar o que é que falta. Sei que tem uma pressão muito grande dos alunos, né? Principalmente porque está faltando auxílio, né, financeiro. E aí a pessoa tem que se estabelecer na cidade de Redenção e tem que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, se alimentar, pagar internet, né? É impossível você vir estudar na universidade e não ter internet. E aí, por mais que o custo de vida seja baixo e você divida a casa com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 5 pessoas, para diminuir os custos, ainda assim é difícil, né? Você se manter com, sei lá, R$ 400 de auxílio. Ou então R$ 600, 700. É muito pouco, sabe? E aí o pessoal fica atrás, né? Fazendo pressão. As aulas esse semestre elas começaram um pouco depois, exatamente por causa da pressão dos alunos para poder eles pagarem os auxílios, né? Mas aí isso impacta também na parte da cidade, né? Tem mais pessoas que não ficam morando, são pessoas temporárias, né? Que vão morar na cidade 4 ou 6, 7 anos, né? Não vão se estabelecer aqui. E aí acaba que a renda ela gira em torno um pouco dos mercantis, né? Que tem que ter, e dessas casas de aluguel, né? Aí surgem esses pequenos prédios, que são pequenos apartamentos de 1 quarto ou 2, que visa atender essa demanda de moradia, né? De moradia temporária, mas não tão temporária assim, dos estudantes da Unilab. Ia falar de uma coisa e falei de outra totalmente diferente. Mas é isso, gente, faz parte do ser Rita. Eu começo a olhar para as coisas e começo a pensar nas coisas. Comecei contando praça e terminei falando um pouco do meio urbano de Redenção, né? Mas é difícil, lembrando, né? Eu sou arquiteta e urbanista, é impossível olhar para a cidade e não pensar na minha profissão, né? São muitos anos de estrada. Sempre vou olhar com esse olhar de arquiteto para as cidades. Mas isso não faz eu amar menos Redenção, nem amar menos a paisagem maravilhosa que eu vejo aqui de cima.